Dar aqui à Sport TV. Bernardo, bom dia. Alexandre Candeias, em direto na Sport TV+. Gostava de o questionar sobre este Mundial a nível pessoal para si. O Bernardo começa como titular, depois tem um jogo com o Uzbequistão onde é suplente utilizado e agora não joga com a Colômbia. Como é que está o Bernardo, que é um jogador tão habituado a ser titularíssimo na nossa seleção? Bom dia a todos. Eu acho que isso é... Eu percebo a sua pergunta, mas é pouco relevante, não é? Porque somos muitos, vimos todos para o mesmo. Claro que vimos todos com ambições de jogar e de fazer parte e de contribuir. E o treinador tem um trabalho difícil de escolher, não é? E eu, durante a minha carreira, é verdade que nos últimos anos menos, mas numa fase inicial também passei por esses momentos e, portanto, estou habituado. Claro que quero fazer parte, claro que quero contribuir, claro que acho que posso ajudar, mas estou pronto para ajudar a seleção no que quer que seja, como disse, como titular, seja a jogar 5 minutos, seja no balneário, cá estarei para ajudar no que for preciso. Aqui a Catarina. Olá, Bernardo. Catarina Cardoso, estamos em direto na CNN Portugal. Queria lhe perguntar, e sei que estamos em contexto de seleção, obviamente, mas até podemos pegar por aí, se quiser, como é que é estar em contexto de seleção ou em pré-contexto de seleção e saber-se também da sua mudança para o Real Madrid, trabalhar com José Mourinho, como é que é viver tudo isto numa fase final de uma grande competição como é o Mundial? É assim, eu perguntas sobre o Real Madrid eu não vou responder, porque eu estou num contexto demasiado importante de seleção para estar focado noutro lugar. Claro que estou muito feliz com a minha mudança, mas estou muito focado na seleção e as próximas semanas serão de foco total no meu país, na minha seleção e em ajudar a nossa seleção ao máximo que eu puder. Vou dar aqui a bola. Bom dia, Bernardo. João Pimpim, a bola. O Bernardo já passou por tudo no futebol, desde as camadas jovens do Benfica, Mónaco, Manchester, títulos, finais. Agora entramos neste contexto de fase de mata-mata, em que os detalhes podem definir tudo num jogo. Eu gostava de saber se o Bernardo, neste contexto de mata-mata, de decisões, de finais umas atrás das outras, se tem alguma superstição, alguma música que ouve às vezes antes do jogo para lhe dar sorte, alguma coisa, se liga para alguém? Não sou muito dessas coisas. Gosto de ter as minhas rotinas, gosto de fazer as mesmas coisas, dormir bem, descansar bem, mas não tenho nenhum ritual, não. Aqui CMTV. Bernardo, bom dia. Paulo Catarro, CMTV e Now. A minha questão tem a ver com a intensidade que a equipa tem mostrado, ou a falta dela para muitos, nestes jogos da fase de grupos. Vem aí agora outra competição, como já disse o selecionador, e com condições, se Portugal passar a Croácia, passará a jogar só em estádios fechados a partir daí. Isso pode ser uma vantagem para a equipa portuguesa ou estas condições de muito calor realmente estão a afetar aquilo que é o desempenho da seleção? Eu acho que não. Eu acho que as condições são iguais para as duas equipas e nós temos que nos adaptar, não é? E portanto, nunca será uma desculpa para a seleção portuguesa. As condições, os relatos têm estado bons e nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que nos focar naquilo que podemos controlar e isso é um assunto um bocado... É bastante pouco relevante para nós. Temos que nos preparar para o jogo com a Croácia agora, seja em estádio aberto ou fechado, e fazer o nosso trabalho ao melhor nível possível. Aqui, Cristiana. Boa tarde, Bernardo Silva. Bom dia, aliás, Cristiana Carrasals, SIC Notícias.
Pegando na sua experiência, é um dos mais experientes desta seleção nacional. Há muita gente que diz que o Bernardo é muito bom a ler o jogo, a interpretar o jogo. Muitos até dizem que pode vir a ser treinador. Nesse sentido, e depois das muitas críticas que a seleção tem recebido, eu queria perguntar-lhe se, por mais que essas críticas sejam dolorosas, se vê justiça nessas mesmas opiniões. Então, estamos muito habituados, não é, ao nosso trabalho, e o futebol é um jogo que envolve muita paixão, ainda mais a seleção do clubes, porque estamos a representar toda uma nação, não é? E, portanto, nós entendemos, eu pessoalmente, que já tenho bastantes anos de futebol, já estou bastante habituado. Num Mundial em que já jogámos 3 jogos, começámos com as pessoas a meterem-nos aqui, depois do Uzbequistão aqui e agora outra vez mais aqui. E nós, enquanto jogadores, o nosso trabalho é andar sempre um bocadinho aqui e não fazer disso uma montanha russa de emoções, tentar estar o mais estáveis possível, sabendo que em alguns momentos, claro que queríamos estar a um nível mais alto e perceber o que é que falhou, tentar melhorar e tentar fazer as coisas bem, mas não, nós não queremos andar assim, nós queremos andar aqui para chegarmos aos jogos preparados. Sabemos que o Mundial é uma competição difícil não só para Portugal, mas para todas as seleções. Sabemos que há coisas que temos de melhorar e que a crítica faz parte e sabemos lidar com isso. Aquilo que podemos garantir é que estamos todos a dar o nosso melhor para que as coisas corram bem. E a realidade é que já chegámos a uma fase eliminar, estamos numa boa posição para continuar esta nossa caminhada e estamos muito confiantes, ainda que, como eu disse, temos coisas a melhorar, mas estamos muito confiantes que as coisas vão correr bem. Bom dia, Bernardo. Nuno Matos, Antena 1. Bernardo, foi titular frente à República Democrática do Congo, depois foi para o banco nos últimos 2 jogos de Portugal, não teve sequer minutos. Todos dizem que... estou a dizer mal? Joguei 15 minutos com o Uzbequistão, mas, exatamente, mas siga. Desculpa. Esteve no banco. Todos dizem que o coletivo é que é importante e não quem joga, não é? Queria perguntar-lhe se aceita bem o facto de ter perdido a titularidade quando há jogadores que têm 270 minutos nesta primeira fase na Seleção Nacional. Obrigado. São totalistas. Ok. Não é o meu trabalho estar aqui a discutir as opções do treinador, não é? É por isso que temos um selecionador e que tem um trabalho bastante difícil, porque temos uma seleção com muita qualidade em todos os setores e, portanto, eu acho que todos os jogadores, como eu disse há bocado, vêm com a intenção de jogar, de ajudar a nossa seleção, de fazer parte e querem fazer parte, e cabe ao treinador tomar as decisões difíceis que tem de tomar e quando não nos toca a nós, como neste caso falou que não me tocou nos últimos 2 jogos, cabe-nos a nós fazer o melhor possível, apoiar os jogadores que estão dentro de campo, treinar bem, criar um bom ambiente e acima de tudo estar prontos para quando essa oportunidade voltar a surgir, estarmos preparados para dar a melhor resposta e para ajudar a nossa seleção. Olá Bernardo, André Maia para a Renascença. Eu sei que normalmente vocês respondem sempre que por mim até posso jogar à baliza, mas gostava de pedir a sua maior sinceridade nesta pergunta. Já ouvimos a jogar ao meio, já ouvimos a jogar mais por fora, principalmente pela ala direita. Tendo em conta as características da seleção portuguesa, onde é que acha que neste momento as suas qualidades renderiam mais? Pelo meio ou por fora? Assim, é uma pergunta. Eu estou mesmo a tentar ser honesto. É uma pergunta difícil de responder porque eu durante toda a minha carreira joguei de facto em muitos sítios diferentes e até no próprio meio campo já joguei a 10, a 8, a 6. Eu acho que as minhas características naturais levam-me um bocadinho mais para um sítio, ainda que eu tenha passado por muitas posições na minha carreira. É óbvio que as rotinas de toda uma época a jogar numa posição, de repente mudar, também dificulta um bocado, mas é difícil eu responder-lhe isso. Eu acho que estou mais, principalmente também na fase da carreira em que estou mais preparado para jogar em certas posições. Agora, eu estou a ir, eu se lhe disser que neste momento sou um médio, sou mais um número 8 ou um número 6 num duplo pivô, como joguei toda a minha época no Manchester City,
eu estou a ir um bocado contra também tudo aquilo que foi a minha carreira, porque em muitos momentos da minha carreira eu também achava, porque as minhas posições naturais são mais de médio, e o meu treinador do Manchester City meteu-me muitas vezes a jogar completamente fora dessas posições. Já joguei a falso avançado, já joguei a extremo direito, já joguei... E, portanto, eu estou preparado para jogar em todas as posições. É óbvio que as minhas características naturais ajustam-se um bocadinho mais às posições centrais, ao meio campo, ainda mais na fase da carreira em que estou, mas eu estou para ajudar, estou mesmo, e onde o treinador achar que é melhor para a seleção, cá estarei eu. Manuel? Bernardo Silva, Manuel Fernandes Silva, em direto para a RTP Notícias. Bom dia. Portugal vai passar do adversário com uma grande intensidade física para outro que privilegia muito o controle do jogo, a inteligência tática. É um perfil diferente. Portugal, tendo de jogar com vários adversários, parece-lhe que, apesar da enorme qualidade da Croácia, pode ser um tipo de jogo, em certos momentos, mais favorável a Portugal que o jogo com a Colômbia? Talvez. É uma seleção europeia um bocadinho mais... com um estilo de jogo um bocadinho mais parecido com o nosso. Vamos ver. É uma seleção com muita qualidade. Eu conheço, tenho amigos lá, conheço muito bem o espírito croata. É uma seleção muito aguerrida, que tem um amor pelo país muito grande. E isso tem de se provar dentro de campo, não é? Agora, claro que é um perfil completamente diferente do que jogámos até agora. Miguel? Bernardo, estamos em direto para o Canal 11. Nós olhamos muitas vezes para o que vocês fazem nos clubes, e olhando um bocadinho para o setor do meio-campo, o Vitinho, o João Neves, o Bruno, tu, e parece que é sempre diferente. E, portanto, acho que estamos sempre à espera que as coisas sejam transportadas dos clubes para a seleção e que depois isto chegue aqui e tudo corra da melhor forma. Eu queria que falasse um bocadinho disso, se é difícil transportar tantas características diferentes e tantos tipos de jogo diferentes para a seleção. Que dificuldade é que vocês sentem, se é difícil ou não? Eu acho que isso é um tema muito relevante em quase todas as seleções. Eventualmente há uma ou outra que tem um estilo muito característico. Por exemplo, os alemães jogam todos na Alemanha e crescem todos a jogar da mesma forma. Os espanhóis jogam quase todos em Espanha e crescem todos a jogar da mesma forma. E nós não temos essa característica. O nosso futebol é muito diferente, e olhamos para o jogador português, e por falta de capacidade financeira dos clubes portugueses de aguentar os nossos jogadores, a maior parte dos jogadores estão a jogar fora e jogam em campeonatos completamente diferentes, jogam em estilos muito diferentes, e portanto, claro que essa adaptação, quando não há o tempo que há num clube para preparar, é uma adaptação difícil, porque... Vamos falar dos três jogadores que falou. O Bruno joga de uma forma muito diferente no clube dele que o João e o Vitinha jogam. Ou o Nuno Mendes, que tem jogado à esquerda, joga de forma muito diferente do que o Cancelo se calhar joga no clube dele. E esta adaptação é uma luta constante, não é de agora, é de sempre na seleção e em muitas seleções. Mas estas competições curtas também são competições diferentes, são competições em que o pequeno detalhe e a parte mental, a emoção conta muito, a intuição conta muito, e portanto, ainda que eu acho que seja relevante e adorava que Portugal criasse uma filosofia um bocado toda mais parecida para na seleção conseguirmos ter esse entrosamento mais fácil, a realidade é que não o temos, nunca o tivemos. Mas estas competições curtas não dependem disso, e, portanto, a qualidade individual, o amor e a vontade que eu vejo nesta equipa em representar o nosso país e em fazer as coisas bem, essa parte emotiva, e depois olhar para o lado e ver onde jogam os jogadores e aquilo que já fizeram e o quão preparados estão para este tipo de competições, eu acredito verdadeiramente que esse aspecto, ainda que seja importante numa competição curta e a eliminar, seja um bocado secundário. Vou dar aqui ao António, que está em direto. Bom dia, Bernardo Silva, António Botelho, em direto para a TSF. Eu lembro das suas palavras depois do último Mundial, na eliminação. Estava muito decepcionado porque dizia que sentia que Portugal podia realmente ganhar, tinha um grupo muito forte, unido, e conseguiam ganhar esse campeonato do mundo. Sentiu bastante desiludido nessa altura. Sente também essa união
e que Portugal pode mesmo ser campeão do mundo? Que diferenças é que encontra de 22 para 26? Tem exatamente a mesma confiança? Obrigado. Sem dúvida que sim, senão não estávamos aqui a fazer nada, não é? Vimos com uma grande chegámos aos Estados Unidos com uma grande ambição de fazer as coisas bem, sabendo que há outras seleções exatamente com as mesmas ambições. Ainda estamos bastante longe de pensar nisso, porque temos de olhar jogo a jogo, obviamente, mas eu acredito muito nesta seleção, sem dúvida. Vou dar aqui à Márcia. Bernardo, olá. Márcia Pacheco para a Live Mode TV. Pegando na pergunta do colega da RTP também, a Croácia é uma seleção que, ao contrário das seleções que Portugal tem enfrentado, privilegia muito o controle de bola, a posse de bola. É uma seleção que pensa muito no jogo e aproveitando a leitura do Bernardo, e o Bernardo é reconhecido precisamente por ter essa capacidade de controlar o ritmo do jogo. Além do fator mata-mata e emocional, acha que é aí que pode estar também um elemento decisivo neste jogo? Sem dúvida. Controlar os jogos e controlar os jogos com bola, principalmente, que nos faltou um bocadinho, por exemplo, no último jogo, acho que é um fator muito importante para a nossa seleção jogar bem, porque temos jogadores com um talento brutal e que, quando não têm bola, acabam por ficar um bocado mais frustrados com o tempo. E, portanto, sem dúvida que é fundamental encontrarmos esse equilíbrio entre sermos agressivos ofensivamente, por exemplo, não fomos com o Congo tão agressivos, mas também não perdermos o controle emocional e sermos uma equipa com bola. Portanto, esse equilíbrio às vezes no futebol é o mais difícil. Tentar ser uma equipa que cria perigo, que é agressiva, que é direta, ao mesmo tempo sem perder o controle do jogo, que também o perdemos, por exemplo, um bocadinho contra a Colômbia. Vai ser muito importante isso. Vou dar a última pergunta em português, porque realmente não tenho mais tempo e ainda tenho que dar algumas perguntas à imprensa internacional. Aqui o jogo. Bom dia, Bernardo. Perguntava-te pela imagem que achas que ficou do jogo com a Colômbia, no sentido de falar-se de Portugal como um grande candidato, acabou por ser uma equipa que ficou um bocadinho por baixo do adversário. Se isso fere também o favoritismo de Portugal nesta fase de mata-mata, e como é que vejo este desfalque das seleções europeias, que ontem foi um dia em que caiu a Alemanha e a Holanda, se há aqui uma dificuldade extra para as seleções europeias? Primeiro, em relação ao jogo da Colômbia, sem dúvida que ficamos com a sensação que podíamos ter feito melhor as coisas e queríamos que o jogo tivesse ido noutra direção. Como eu disse, perdemos um bocado o controle do jogo e há coisas a melhorar. Um grande positivo numa competição a eliminar é que nestas competições nunca vão haver 8 ou 9 jogos, não sei quantos é que são no total, 8. Nunca vão haver 8 jogos perfeitos. E, portanto, sentir que num jogo que não foi perfeito, ainda assim conseguimos, por exemplo, manter a nossa baliza a 0, conseguimos ser competitivos e não jogando da forma que queríamos, podíamos ainda assim ter ganho o jogo, é um positivo e mostra que esta seleção está preparada para, no dia em que as coisas não correrem bem, ou tão bem como nós esperamos, podemos ainda assim ser competitivos e podemos ainda assim eliminar qualquer seleção. Claro que esperemos que esses momentos sejam o mínimo de jogos possível, ou o mínimo de tempo possível, mas não deixa de ser uma amostra do carácter dos jogadores, que em certos momentos de frustração no jogo, de sentirem que as coisas não estavam a correr como queríamos, continuaram a lutar, continuaram a acreditar que podíamos ganhar o jogo, ainda que fosse difícil, e portanto isso sem dúvida que é um sinal bom. Quanto às seleções europeias, é assim, eu acho que no Mundial já não é surpresa nenhuma, não é? As seleções estão todas muito fortes, são todas muito físicas, todas analisam, todas percebem o jogo e, portanto, o futebol eu acho que houve uma grande mudança, principalmente nos últimos 10 anos, o futebol ficou bastante mais tático, ficou bastante mais analisado por todas as equipas e é difícil ganhar jogos de futebol e, portanto, aquilo que vimos ontem, especialmente no jogo do Brasil, da Alemanha e da Holanda, não me surpreendeu. Scott Barron, WPTV here in West Palm.
Just as you guys are leaving, how has your time been here in South Florida and Palm Beach Gardens? Maybe what's been your favorite part so far? Hello. Yeah, it was great. It's been great. You guys have a great place here. People were very, very nice to us. The way they welcomed us was just fantastic, and we're really grateful that we got to spend a few weeks here. I was lucky enough to have had the experience of being here in the past, and it's a place that I really enjoy. Lee? Bernardo, aquí un gusto. Lizzy Cardona para Winsports Colombia. Bernardo, ¿cómo maneja esta Portugal la responsabilidad, el favoritismo y cómo llega mentalmente para estos 16avos? También pensando en que esa responsabilidad la tenía en ser primero en la fase de grupos. ¿Cómo han trabajado durante estos días precisamente esa responsabilidad de ser favoritos? Gracias. Hola. Bueno, claro que sentimos, como has dicho, queríamos terminar el grupo en primer lugar, no lo hemos conseguido y no es el fin del mundo, pero lo queríamos hacer mejor, obviamente. Pero estamos bien, estamos preparados, sentimos que el partido, por ejemplo, con Colombia ha sido un gran test para sentir que es difícil jugar contra estos equipos. Colombia también ha hecho un gran partido contra nosotros y favoritos no sé, pero seguimos para este partido con Croacia con mucho respeto por ellos, pero también con muchas ganas de hacer las cosas bien y de seguir adelante, que es nuestro objetivo. Hi Bernardo, at the back, with the camera right at the back. Yeah. I'm Monegier for Stats Perform. You're set to face Croatia, whose key player is Luka Modric, of course. What's your thought on Luka, who remains a key and star player at the age of 14, and on his legacy over the last 20 years? Well, Luka is actually an idol for me. The way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career is a big inspiration for me, and I can imagine for almost every football player. So I'm really happy to see that still at his age he's performing at the level that he is. And I was lucky enough to play against him a lot of times, and I actually asked for his shirt in one of the Man City Real Madrid games, so I'm very happy that I did it. It's probably one of the most special shirts that I have at home. I wish him all the best, not in 2 days because I want to beat him, but he's a big inspiration for me. Vou ter que encerrar.